Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O mercado reduziu a previsão do déficit das contas públicas. Está menor que a própria previsão feita no mês de fevereiro. Esses dados são agora de março, do relatório Prisma Fiscal do Ministério da Economia, mas é bem menor do que a autorização de déficit que o governo tem. A gente fala desses números daqui a pouquinho. O Ibovespa fechou em queda hoje, depois do recorde de ontem, aliás, dois recordes, tanto no intradia, acima dos 99 mil pontos, quanto no fechamento, um pouquinho abaixo dos 99 mil pontos, mas hoje teve uma pequena queda, com muita realização de lucro, diga-se de passagem. Depois de 4 baixas, o dólar fechou em alta, aí o dólar subiu hoje, teve uma alta importante, quase próximo de 1%. O Senado está criando hoje uma comissão para acompanhar a reforma da Previdência na Câmara. Isso é tudo para tentar agilizar o processo quando a reforma, depois de votada na Câmara, chegar ao Senado, que também vota em 2 turnos e passa por uma comissão também do Senado. E a ANAC também suspendeu aqui no Brasil os voos com o Boeing 737 MAX, que é exatamente aquele avião envolvido no acidente da Ethiopian Airlines. Na verdade, a única empresa que usava o avião aqui no Brasil era a Gol, e a Gol já decidiu ontem mesmo, por liberalidade, suspender os voos. Mas agora é oficial. A gente fala disso tudo que tem implicações, obviamente, nos papéis da empresa negociadas na Bolsa de Nova York. O cenário econômico está no ar. O Senado terá uma comissão especial, informal, para acompanhar todo o trabalho de discussão e votação da reforma da Previdência na Câmara. Tudo isso é para agilizar o processo. Aliás, essa comissão foi anunciada lá atrás. A Comissão de Constituição e Justiça foi instalada ontem na Câmara. Aliás, essa foi a principal notícia, a notícia mais aguardada desde antes do Carnaval, mas foi instalada ontem. A Aline Bastos está conosco em Brasília e tem mais detalhes sobre essa movimentação do Senado em relação já à discussão que acontece na Câmara. Aline, boa noite. Olá, Piotto, uma boa noite a todos. Bom, como você falou, o texto está em tramitação lá na Câmara. Então, enquanto não chega ao Senado, essa foi a maneira encontrada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que os senadores já fiquem a par dos detalhes em torno aí da PEC, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Bom, Alcolumbre esperou a instalação da CCJ na Câmara para autorizar o início do trabalho desse grupo, lá no Senado, né? Agora, é importante deixar claro que essa comissão especial vai apenas acompanhar os debates na Câmara, o que vai facilitar, por exemplo, encontros com líderes partidários para tratar do assunto antes que ele chegue ali no Senado. Bom, a comissão vai contar com 9 membros, todos já foram indicados pelas lideranças partidárias. O presidente será o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e o relator será o tucano Tasso Gereissati, do Ceará. A primeira reunião já está prevista para terça-feira da próxima semana. Davi Alcolumbre disse hoje que a comissão especial também deve discutir aí as mudanças nas regras da aposentadoria para militares. A equipe econômica do governo já havia informado que esse projeto de lei está previsto para chegar na Câmara no próximo dia 20. O presidente do Senado falou ainda que a reforma não só permitirá o equilíbrio fiscal, mas dará um sinal claro para que outros países que querem investir aqui no Brasil, né? Justamente para que a engrenagem da economia gire. Piotto, é com você em São Paulo. Muito obrigado, Aline. Bom, obviamente que a questão da reforma da Previdência pesa diariamente na decisão dos investidores, não é novidade. Nós tivemos ontem, inclusive, esse incremento no Ibovespa com o recorde de ontem. Hoje reduziu um pouquinho, a gente já vai ver os números aqui, mas isso teve peso, obviamente, especulação sobre qual vai ser o próximo passo agora da Câmara, o nível de discussão que se vai ter dentro da Comissão de Constituição e Justiça, mas também teve um pouco de cenário externo que não ajudou muito e, claro, realização de lucro, ou seja, quem comprou na baixa vendeu na alta ontem com o recorde do Ibovespa. A gente mostrou algumas ações, principalmente as que têm maior peso no Ibovespa, todas tiveram alta importante ontem. Vamos dar uma olhadinha. O Ibovespa hoje teve queda de 0,3% a 98.604 pontos, ou seja, manteve a casa dos 98 mil pontos,
que é uma pontuação altíssima para o Ibovespa, diga-se passagem, muito próximo do recorde de ontem, tanto que a queda foi bastante reduzida. Vamos lá, uma outra ação também teve impacto no Ibovespa, embora não tenha peso muito grande no Ibovespa, ela contribuiu para essa baixa. A Embraer divulgou o balanço hoje, antes do mercado abrir. No quarto trimestre de 2018, o prejuízo foi de 78 milhões de reais. Com o quarto trimestre já se faz, obviamente, o cálculo do ano todo. Em 2018, ou seja, no ano passado, o prejuízo da Embraer foi de 669 milhões. Fato é que no terceiro trimestre a Embraer já tinha registrado um prejuízo também, ou seja, o que pesou no resultado da empresa agora e, claro, na decisão dos acionistas, hoje uma leve queda de 0,16% a R$ 18,79 por ação. Também tivemos queda de outros pesos pesados do Ibovespa. Mas vamos seguir lá. O dólar comercial hoje com uma alta de 0,91%, ou seja, naquele movimento muito típico, cai o Ibovespa, sobe o dólar. Tem um critério de insegurança de investidores, mas, claro, tem muito de especulação aqui também, porque, obviamente, nós tínhamos um dólar com queda ontem. Quem precisa de dólar compra e pressiona a moeda para cima. A R$ 3,84, uma alta de 0,91%. Esse é o valor do dólar. Daqui a pouco a gente fala sobre essa história da Boeing também. Aliás, só para você ter uma ideia, hoje a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, decidiu formalmente suspender os voos com essa aeronave, o Boeing 737 MAX, que foi exatamente o avião envolvido no acidente do final de semana, que todos os passageiros morreram, um avião pertencente à Ethiopian Airlines, uma companhia aérea da Etiópia, que aconteceu 5 meses depois, também logo depois do pouso, o avião caiu de um outro acidente, ou seja, 2 acidentes em 5 meses com a mesma aeronave, com características semelhantes, fez com que houvesse, na verdade, no mundo inteiro, uma rejeição, ou pelo menos uma suspensão dos voos e, claro, uma dúvida em relação à segurança do avião. A Boeing continua sustentando que é a sua aeronave mais segura, que é adotada em todas as tecnologias para realmente não ter problemas no voo, não ter acidentes com esse tipo de aeronave. Mas ontem nós anunciamos aqui, inclusive, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender também nos Estados Unidos os voos com essa aeronave da Boeing. Mas vamos lá, são 40 países mais ou menos, evidentemente que esse número está aumentando, mas agora com o Brasil, a Gol, que é a única que usava, tem 7 aeronaves 737 MAX da Boeing, ela já tinha suspendido ontem, a decisão foi ontem de suspender os voos aqui no Brasil, houve um pedido também aqui no Brasil para que houvesse essa suspensão, a Gol decidiu, mas agora veio formalmente a proposta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os países, então, dentre esses 40 países, está ali Brasil, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa como um todo, China, Etiópia, Indonésia, esses aqui foram inclusive os primeiros a suspender os voos logo depois, no começo da semana, logo depois do acidente no final de semana. Detalhe que tem uma outra história sobre isso, obviamente que a Boeing está sofrendo com relação a isso, do ponto de vista financeiro, as ações hoje voltaram a cair 1,02%. É claro que isso aqui é um dado meramente econômico. O principal de tudo, inclusive para a questão econômica da Boeing, é garantir que o avião é seguro e ele voltar a operar. Esse avião, para se ter uma ideia, está sendo responsável por 1/3 do faturamento da Boeing. Só para se ter uma ideia do lucro operacional da empresa, para ver como a Boeing apostou nesse avião e como estava sendo um sucesso de vendas também. Tinha pedidos de vários países, inclusive, para serem entregues nos próximos anos. Mas a Boeing caiu, as ações são negociadas em Nova York, hoje caiu 1,02% a $373,30. Para se ter uma ideia, a Boeing é o maior peso do índice de Dow Jones, para você ter uma ideia. É 11,26%, se não me engano, um pouco mais do que 11%. São 30 empresas no índice Dow Jones e mais que 10% somente a Boeing, para você ter uma ideia o quanto isso, claro, interfere também em Dow Jones no índice de Nova York. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a previsão de déficit menor em 2019. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e ele tem uma informação sobre o aumento de vendas agora neste começo de ano, ou seja, estamos falando de comércio. Maurício, tem detalhes sobre esse comércio um pouco mais pujante? A gente trouxe dados da indústria recentemente, divulgados pelo IBGE, não são bons. Ontem, inclusive, falamos disso, mas o comércio está numa situação melhor. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Pioto. Boa noite. Pois é, o comércio está numa situação melhor. Teve um crescimento em janeiro, não foi um crescimento assim muito elevado, mas já pode dizer que o comércio começou o ano em alta.
No mês de janeiro, as vendas no comércio cresceram 0,4% em comparação com dezembro, quando no pós-Black Friday elas registraram uma queda de 2,1%. Já na comparação com janeiro do ano passado, o resultado ele é ainda mais expressivo, uma alta de 1,9%. Esta foi a sexta taxa positiva seguida na comparação ano a ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio registra um aumento nas vendas de 2,2%. Segundo o IBGE, entre os setores do comércio que mais se destacaram no mês de janeiro estão o de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com uma alta de 8,2%, e o de artigos de uso pessoal e doméstico, que subiu 7,2%. O crescimento das vendas de equipamentos e de material para escritório, isso é uma boa notícia, porque mostra que empresários e profissionais liberais estão confiando na retomada da economia e montando ou renovando escritórios, lojas ou empresas. Falando em otimismo, o crescimento das vendas em janeiro reflete os resultados de pesquisas da FEComércio e da Confederação Nacional do Comércio, que desde o início do ano essas duas instituições vêm apontando para o aumento da confiança dos empresários do setor do comércio. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Na economia brasileira tem uma expressão muito clara para definir o comportamento do consumidor deste país. Nós temos demanda reprimida, ou seja, isso quer dizer que as pessoas têm desejo de comprar, mas não têm poder aquisitivo para isso, ou seja, não tem recurso, dinheiro para isso. Quando sobra, ou seja, quando se tem alguma possibilidade, as pessoas vão sim às compras. Mas para isso passa por uma série de coisas. O Brasil está necessitando já há algum tempo, depois da gente ter tido uma vida difícil, uma crise dolorida, a pior na história brasileira em 2015 e 2016, por erros de governos anteriores, erro de política econômica, diga-se de passagem, quando a gente estava, por exemplo, crescendo bastante em 2010, 2011, 2009, aquela coisa toda, se ignorou e tudo aquilo de fazer grandes reformas para que o país tivesse sustentabilidade no longo prazo. Veio a crise por erros, inclusive, na gestão Dilma Rousseff, diga-se de passagem. Mas vamos lá. O que o Brasil precisa nesse momento é o que se chama de ciclo virtuoso, ou seja, uma série de ações que vão se encadeando e uma puxa a outra para melhorar a situação. Por exemplo, quando se fala da necessidade da reforma da Previdência, é que hoje o governo está deficitário. E o que é um governo deficitário? Ele está gastando mais do que ele arrecada, ou seja, ele tem que buscar esse dinheiro no mercado. Quando o governo vai buscar dinheiro no mercado, isso chama-se consumir a poupança do país. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro para o governo, os bancos emprestam dinheiro para o governo e deixam de emprestar para o consumidor. E, obviamente, como o governo é um bom pagador, o governo não deixa de pagar os seus credores, esse dinheiro vai minguando ou vai com taxas muito altas para o consumidor. Quando a pessoa tem crédito muito difícil, ela deixa de comprar, ela deixa de investir. As empresas têm problema hoje para fazer investimento no país. Se eu começo a melhorar, o governo evidentemente resolve as contas públicas dele, deixa de consumir, os bancos se veem obrigados a colocar esse dinheiro no mercado. E mais gente começa a ter uma situação melhor, porque tem mais oferta de dinheiro, as taxas de juros caem, as empresas emprestam, as pessoas também emprestam, as empresas emprestam para investir, as pessoas emprestam para comprar. Lembra da história da demanda reprimida? E aí, obviamente, o consumo vai gerando mais ganho para a empresa, que investe um pouco mais e o crescimento vai acontecendo. Uma sociedade que é baseada em consumo são os Estados Unidos. Eles são absolutamente baseados em consumo. Até tem uma discussão ética, se é preciso consumir tudo daquilo, se não está drenando os recursos do planeta. Essa é uma outra história. Mas do ponto de vista econômico, funciona e funciona bem. Claro que talvez aquele não seja o nosso grande objetivo. Mas hoje nós temos demanda reprimida porque as pessoas até precisam comprar mais, até para ter um melhor conforto, uma situação até digna. Não estou falando nem de conforto maior, mas o problema está justamente na renda. E aí por quê? Porque você não tem a empresa investindo, que geraria emprego, que geraria renda, que geraria consumo, que geraria mais investimento. É o tal do ciclo virtuoso. Vamos lá para dar uma olhadinha, falando sobre contas do governo. Há uma previsão de déficit menor agora em 2019 feita pelo mercado. O Ministério da Economia consulta uma série de economistas, obviamente, olhando justamente qual a previsão deles em relação ao déficit e mensalmente divulga o que se chama de prisma fiscal. É exatamente a questão da conta do governo, o quanto que ele arrecada e quanto que ele gasta na visão de todos os economistas. E os economistas fizeram uma previsão agora para o mês de março menor, de um déficit menor, mas a gente ainda está falando de déficit, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada. O déficit caiu para 98 bilhões 157 milhões de reais.
Em fevereiro, a previsão era de 99 bilhões e meio, ou seja, caiu praticamente ali, está falando de quase 1 milhão e 400, né? 1 bilhão e 400 a previsão de déficit. Vamos lá, para entender um pouquinho. A meta oficial não é exatamente uma meta, mas o que o governo está autorizado pelo Congresso a gastar mais do que arrecada, e isso tudo vem lá do governo Temer, quando voltou ao Congresso justamente para ter a sua autorização, levando-se em conta a questão das contas públicas, porque o país estava voltando de uma recessão. O governo pode gastar até 139 bilhões a mais. Se gastar menos, obviamente que é um resultado melhor, passa uma imagem boa para os investidores e mais gente começa a ver que o governo está comprometido em conter os seus gastos. A previsão para 2020, por exemplo, é de 68 bilhões, segundo os analistas de mercado. A autorização é um pouco acima de 100, ou seja, bem abaixo também do que é autorizado a gastar mais. Isso tudo dá uma ideia de que o governo está comprometido. E, aliás, só para lembrar uma frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo está interessado em zerar esse déficit e começar a gerar superávit, ou seja, aí o governo está arrecadando mais do que gasta. Vamos lá, para a gente entender uma outra coisa aqui em relação ao déficit. Vamos lá, como é que o governo pode resolver esse problema? Com receitas extras. As receitas extras passam por aqui. Há uma possibilidade do governo negociar por leilões excedentes do pré-sal, ou seja, e com isso faturar neste ano 100 bilhões de reais. Seria uma receita extraordinária e muito bem vista e muito bem recebida pelo governo. Mas, além disso, é tentar um crescimento econômico maior, porque quando mais crescimento tem, mais arrecadação para o governo. E, claro, a redução de despesas que o governo tem anunciado com o corte de funcionários. Aliás, foi anunciado recentemente pelo próprio presidente um corte de vários cargos em comissão. Mas, ou seja, é por aqui que vai sair a solução de sair de um déficit e entrar num superávit. Bom, vamos lá para falar só das ações da Bolsa. Eu falei das principais ações, as que caíram. Temos aí, Renato, tá aqui, ó. Petrobras hoje teve uma alta, Banco do Brasil com 0,76 de queda, a Vale praticamente estável, com 0,02 positivo, depois 0,22 do Bradesco e o Itaú, que tem o maior peso aqui no Ibovespa, caiu 1,58%. Vamos lá, rapidamente aqui, a B3 está se aproximando de ter 1 bilhão de investidores aqui na Bolsa. Para você ter uma ideia, em fevereiro o dado foi esse, 942 mil investidores, para você ter uma ideia. Alta de 7% se comparado com janeiro e 44% de crescimento se comparado a fevereiro de 2018. Ou seja, como os juros estão caindo, as aplicações em banco não estão valendo muita coisa, ou seja, a atração é menor, está se investindo na Bolsa, mais gente está vindo para a Bolsa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre banco digital, está aumentando a concorrência e com novidades. Tudo isso aqui no Cenário Econômico, a gente volta depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico, e a novidade é que tem banco digital agora com blockchain embarcado na segurança das operações. O blockchain é exatamente aquela tecnologia das criptomoedas que chama atenção por vários aspectos, porque vai ser usado em várias outras coisas, mas é a segurança provavelmente a mais sofisticada que se tem até hoje. E quando a gente fala em operações bancárias, segurança é tudo, obviamente. Mas também o novo banco está negociando criptomoedas, as criptomoedas em si, a negociação em si com criptomoedas, não é apenas um câmbio dessas criptomoedas. A Simone Abravanel, que é presidente da plataforma Pitaya Bank, que é esse novo banco digital, está conosco. Muito Simone, prazer. seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigada pelo convite. Bom, vocês estão entrando num mercado que tem crescido e tem chamado a atenção, aliás, tem se tornado a primeira alternativa de muita gente, que já não olha mais para o sistema bancário tradicional, convencional. Agora, vocês estão trazendo novidades aqui, o blockchain como segurança nas operações. Sim, nós somos baseados... E negociação de criptomoeda, ou seja, se negocia naturalmente? Sim. Então, na verdade, o Pitaya Bank, ele nasceu, na verdade, com uma plataforma Bitcoin, na verdade, né? Que é o blockchain, que é o sistema mais avançado, a tecnologia mais avançada. Então, no nosso banco, para o pessoal entender, é como se eu tivesse duas moedas. Eu tenho tanto a moeda fiat real quanto o Bitcoin, uma moeda eletrônica, entendeu? É como se a gente tivesse um banco que nós tivéssemos dólar e reais, para o pessoal, o público em geral, entender. E como é que ele opera isso? Ele vai ter um cartão de banco, um cartão de débito? Na verdade, como nós temos 5 meses, né? E, na verdade, nós temos um roadmap de todos os nossos produtos. Um dos nossos produtos é o cartão. Então, a pessoa tem na nossa conta, né? Que é só através do aplicativo. Nós temos o aplicativo, que é o Pitaya Bank, que é por nós sermos digitais, a gente só pode operar através do... Nós não temos uma agência. Uma agência física. Isso. Então, e a pessoa poder pedir o seu cartão, pede o seu cartão e ela pode usar o cartão em qualquer lugar. Nós vamos ter também maquininhas POS, a gente vai ter também,
Caixa eletrônico. Caixa eletrônico? Isso. Porque os bancos digitais usam aquele sistema do banco 24 horas. É mais ou menos isso ou vai ter ser especificamente Nós pro vamos ter Pitaia? do Pitaia Bank, vai ser praticamente o 24 horas das outras exchanges também. Ah, também. Isso. Então, na verdade, outras pessoas, outros bancos ou exchanges que também possam negociar criptomoedas, também podem se plugar na nossa plataforma. Agora, vamos imaginar que alguém tem uma conta em reais e uma conta em criptomoeda. Em Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa delas. Essas contas se comunicam ou não? Como é que funciona isso Para explicar, especificamente? assim, como se estivesse numa corretora de valores para comprar uma ação. Então, o que acontece? Você coloca o seu dinheiro, seu reais, na conta, né? Você abre uma conta lá no Pitaia Bank, coloca numa das contas que nós temos de bancos tradicionais, enfim, e aí você está com esse seu dinheiro e você entra na plataforma e compra essa moeda eletrônica. Aí, com essa moeda eletrônica, você pode, ou tanto guardar essa moeda eletrônica, mandar para outros lugares, entendeu? Ou depois você vender essa moeda na nossa mesma plataforma, ter reais e colocar no seu cartão. Se você estiver viajando, por exemplo, está nos Estados Unidos, você transfere esses bitcoins, vende em reais, não sei se eu estou conseguindo ser clara, e usar o seu cartão. Então, é uma maneira muito fácil de você viajar hoje em dia. Qual é o nível de regulamentação hoje que tem no Brasil com relação a criptomoedas, que obviamente é uma discussão nova no mundo inteiro? Então, eu tenho uma advisor que é ligada ao Banco Central, então nós seguimos o compliance, o nosso compliance é como um banco tradicional. Né? Nós não temos regulamentação ainda no Brasil, como tem no Japão, como tem em outros países, né? Mas nós seguimos todas as regras para a gente, quando tiver regulamentado, a gente tem Know Your Customer, anti-lavagem de dinheiro, antiterrorismo, entendeu? A pessoa, para estar na nossa plataforma, ela tem que se identificar. Então, a gente segue a regulamentação que tem hoje no mercado, mas criptomoedas, moedas eletrônicas, ainda não tem regulamentação. Elas são consideradas ativos digitais. Tá, mas, por exemplo, a ideia que se tinha, obviamente, os críticos apontaram que as moedas digitais, as criptomoedas, perdão, poderiam ser usadas como evasão de divisas para utilização em uma série de crimes. Como é que eu combato isso se eu não tenho regra específica no Brasil? Não, mas isso não é uma regra que vai regulamentar, porque antes das criptomoedas já existia essa lavagem de dinheiro com os bancos tradicionais, né? Então, digamos que as criptomoedas não são o bicho-papão. O que acontece é que dentro da minha plataforma, como eu sou completamente, tenho um compliance muito seguro, né? Eu tenho que saber quem que está dentro da minha plataforma. Claro. Se você negociou mais de um determinado valor, eu vou mandar para o COAF. A gente está ligado ao COAF. Ótimo. O Pitaia Bank, nós temos um compliance super rígido. Então, a gente segue todas as normas, entendeu? Toda a regulamentação que os bancos usam, apesar de não ter uma regulamentação para as criptos. Lógico que existem outras exchanges que não utilizam, então realmente elas podem estarem fazendo alguma coisa errada. Podem ter brechas para isso, mas no caso do Pitaia Bank isso não existe. Ou seja, quando eu tenho uma lógica de compliance da própria instituição, eu já inibo qualquer tentativa disso. Isso. Mesmo que eu não tenha legislação específica em relação às criptomoedas. Isso mesmo. Por exemplo, dentro da Pitaia, se alguém chegar, quero colocar $1 milhão, da onde vem? $1 milhão, da onde vem esse $1 milhão? Você tem que justificar de onde vem. Quero colocar 10 mil, da onde vem? Você tem que me comprovar de onde vem esse dinheiro. Então, até R$2 mil não tem problema nenhum. Mas um valor a mais, a gente realmente vai ter que... A gente fala para o COAF, olha, tem essa pessoa, ela vendeu um imóvel, ela tem como me justificar, tudo Claro. bem, senão ela não pode comprar. Simone, vamos falar de banco digital. Na sua perspectiva, qual é hoje o tamanho da possibilidade de crescimento desse mercado, levando-se em conta que eu ainda tenho um público acostumado ao convencional, mas muita gente buscando a novidade? Eu acho assim que o Neon abriu as portas para esse mercado aqui no Brasil, né? Começando com um cartão de débito, né? Eu acho que os jovens, os milênios, eles são as pessoas que mais se adaptaram, que são os jovens que fazem tudo na palma da mão, né? Porque tudo que a pessoa vai fazer na palma da mão. Eu acho que tem um público muito grande, porque as taxas dos bancos, não estou falando mal dos bancos, Mas nós falamos aqui, não tem problema. Ela acaba sendo divulgamos alta, as né? taxas Então, aqui. o que acontece? A gente não cobra taxa nenhuma para você ter uma conta As taxas são de Pitaia. conhecimento público, isso não é problema. Então, é nenhum. muito caro. Então, a gente não tem. Você vai ter o que você transacionar. Você pode deixar o seu dinheiro lá. E o que acontece? Por sermos um banco, né, digital, que o próprio nome já fala, que a gente vai estar só na palma da mão, o que vai acontecer? Simplesmente, nós não temos um custo altíssimo. E tem né? tarifa?
Não tem tarifa. Só Também tem não tarifa tem. nas transações. Nas transações em si. Para o público entender, é como se eu tivesse uma casa com 18 quartos e se eu tivesse um loft. É bem mais fácil você, né, o custo de você dominar um loft, de você... Enfim, o custo é bem menor. É bem menor. E que é repassado esse benefício Sim, ao com cliente. certeza. Simone, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada Boa eu. sorte. Muito obrigada. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta às 7 da noite aqui pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.